Boa noite a todo mundo. Por motivos de chuvas em São Paulo, a gente precisou gravar esse encontro e disponibilizar ele no nosso canal. A gente está começando hoje a última live do ano, o Dropando Mitos, que é uma ação que a gente faz desde 2020. É uma série de bate-papos que a gente convida pessoas para debaterem e refletirem sobre mitos que não necessariamente tem a ver com mitologias, cosmovisões, mas tem a ver com histórias únicas que são transformadas em verdades no Brasil, né? Então, a ideia é que a gente hoje fale um pouco sobre diversos mitos que cada um, Caçapa e Luz, daqui a pouco a gente apresenta cada um, e a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Eu sou a Ana Carolina Marinho, sou uma mulher branca, estou num fundo desfocado da minha sala, uso uma camisa vermelha e tenho cabelos escuros um pouco abaixo dos meus ombros. Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo isso. Eu sou a Ana Zepa. Primeiramente, de agradecer também, assina embaixo de tudo que a Carol disse, né? E agradecer a presença de Caçapa e Luiz Ribeiro para essa troca aqui. Eu sou uma mulher branca, cabelos lisos, grisalhos, castanhos, eles estão presos agora no rabo de cavalo. Uso óculos redondo, caramelo transparente, estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem um fundo branco. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo João Nin, também sou integrante do coletivo Estopo Balaio. Eu sou um homem indígena potiguara, tenho uma pele marronzinha clara, um piercing no septo, uma leve barba, um bigode e um cabelo preto. Estou de regata cinza, uma bijuteria prata e o fundo também desbotado em branco. Eu queria também agradecer a todo mundo que está assistindo a gente hoje, nossa equipe, Lisa, o Emerson e Lucas, né, que estão responsáveis pela produção, secretaria e transmissão dessa live que está sendo gravada, né? E dizer para vocês também que, infelizmente, não teremos a presença de Aguareyamã hoje. Nós não conseguimos comunicação com ele. Não sei se chuva, o que pode ter acontecido. Espero que esteja tudo bem com ele. Mas me comprometo aqui com vocês também de ano que vem a gente manter essa ideia de encontro com ele para que juntos a gente possa dropar essa ideia de folclorização, né, que foram sendo feitos com os universos, com os mundos e cosmovisões indígenas, né, desde quando alguns artistas, pessoas da cultura foram entendendo a contribuição da identidade, a contribuição indígena na construção da identidade brasileira. Então, me comprometo com vocês para ano que vem a gente voltar, né, com um formato que a gente estava fazendo antigamente, que eram duas pessoas, né, um de nós do Estopou, mais um interlocutor, falando sobre um assunto, mas hoje nós também estamos aqui com outro formato, experimentando um outro jeito para ver se a gente consegue, né, se afagar mais no final desse ano tão difícil, desses anos dentro da pandemia, né? E falando em pandemia também, eu não poderia estar aqui hoje sem lembrar que originalmente o nosso encontro seria feito com Jaider, né? Nosso parente Makushi, que infelizmente se encantou há um mês e 15 dias atrás. E aí, para dar conta, para pedir licença a todos os encantados, aos nossos ancestrais vivos e mortos, e para saudar também esses que abriram tantos caminhos para a gente, eu queria fazer uma pequena homenagem para Jaider aqui e pedir licença a vocês também que estão aqui com a gente hoje, nossos convidados, para, né, apresentar esse vídeo antes que vocês se apresentem e a gente comece de fato a botar essa água para girar, né? Então vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Vocês me dizem se estão ouvindo direitinho, tá bom? Ser um artista indígena, a partir da minha própria perspectiva, é reivindicar, por meio dessas quatro letras, arte. Tudo o que ela nos conecta em termos de possibilidade e transpor exatamente mundos. Então é um pequeno vídeo assim, mas de imenso carinho para um artista tão grande que agora segue no mundo, enfim, na natureza de uma outra maneira, né? E que os nossos encontros agora serão manifestados de outras maneiras. Então, enfim, Jaider não está aqui hoje, mas segue conosco, porque Jaider agora também segue infinito como a própria natureza. Então, Caçapa e Luiz, sejam bem-vindos, se apresentem para a gente e para o público.
Olá, eu sou Luz Ribeiro, sou uma mulher cisgênera negra, estou com uma trança verde, com a raiz escura, minha camiseta é cinza e meu fundo é branco. Estou imensa de estar aqui. E você vai falando todas essas coisas, Joaninha, eu também vou pensando muito. Eu acho que eu estou muito mexida, porque eu entro nessa live também sabendo de uma grande pensadora também, que foi para o Orum nesse momento, né, Bell Hooks, então que fique registrado que ela foi a primeira intelectual negra que eu li que falou sobre amor e a importância desses corpos como o meu, como os nossos, aprenderem a amar. Então, como esse ato de amor, com essa revolução poética afetuosa, estamos aqui hoje, né, para falar de muitas coisas que a gente consiga dropar bastante. Muito obrigada pelo convite. Eu sou poeta, sou atriz, slammer, performer. Por último e mais importante, eu sou a mãe do bem. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. É um prazer estar aqui nessa conversa com o Estopo Balaio, amigos queridos. Prazer conhecer a Luz. É uma pena não poder conhecer o Iaguaré. Eu sou um homem de pele clara, cabelo preto, cacheado, barba grisalha. Estou na sala da minha casa, uso uma camiseta do artista visual e arquiteto lá de Olinda, de Pernambuco, Lula Marcondes. Aqui atrás tem um quadro do gravurista pernambucano J. Borges e um outro do Murilo Silva, que é de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco também. É isso, uma alegria estar aqui conversando com vocês. Massa! Se você quiser falar um pouco também sobre tua trajetória artística, só para o pessoal saber um pouquinho. Sou um músico, como a gente diz lá no interior de Pernambuco. Sou compositor, arranjador, produtor musical, violeiro, zabumbeiro, tá bom. E me meto a fazer pesquisa também. É um grande pesquisador e adoro Pesquisador. 1,90 m quase. O Lapa! 1,90 m de pesquisa. Então, minha gente, é isso, né? Temos várias coisas para conversar, vários mitos para dropar. E eu gosto também de uma visão que Durval trouxe para a gente, de dropar, de surfar também, e aí, enfim, deixar a onda correr. Então, eu queria trazer aqui a provocação, assim, né, para a Luz, a princípio. Aí, eu acho que a gente, Carol, não sei como é que a gente faz a dinâmica, de repente também, melhor fazer e Luz fala, né? E depois Caçapa, Sérgio. O convite aqui à Luz também tinha a perspectiva da maternidade da artista, né? Que é uma coisa assim que parece que mulheres artistas não podem ser mães ou mães não podem ser artistas, assim, né? Isso a gente está no recorte artístico porque a gente é artista, mas isso se aplica a várias outras coisas, né? Na minha história pessoal, a minha mãe não continuou o ensino superior porque ela era meio que mãe solo e tinha 2 filhos e trabalhava. Então, é uma coisa que atravessa os nossos tempos e, às vezes, a gente tem que fazer algumas escolhas porque a sociedade realmente não está pronta para integrar a maternidade na sua estrutura, né? Então, assim, às vezes as mulheres grávidas, elas já não são chamadas para determinados trabalhos depois que elas têm filhos. Se pressupõe que elas não podem fazer determinado trabalho, então, às vezes, elas não são nem consideradas para isso, né? Não, fulana está com a mãe, ou está com filho, tem filho, não vai poder. E isso é muito louco como as coisas se cruzam. Hoje eu assisti uma aula que estava falando de funções no cinema. E o cara que estava conduzindo essa aula, ele falou que para essa determinada função, você tinha que estar 100% disponível, não tinha como ter restrição de horário. Não adianta, é mãe, tem filho, não adianta, isso não existe. Hoje, de 11 horas da manhã. Então, realmente é algo, e eu fiz, nossa, olha só, o papo que vai ter à noite está se configurando aqui na minha frente, né? Então, eu queria falar com o Luiz meio nesse sentido, né? A artista independente já não tem tantas garantias de direitos, né? Então, considerando que somos artistas independentes, não tem necessariamente uma licença maternidade. Como se dá isso na prática, né? Quais são os mitos em torno disso? Quais são as possibilidades? Eu sei que é uma pergunta assim, meio também reflexiva, mas fique à vontade para ir por onde você quiser, tá, Luiz? E obrigada de novo.
Ah, imagina, eu que agradeço. E, Zepa, você toca num assunto assim que eu acho que ele foi muito cortante. Eu sou uma pessoa muito ativa. É, Antes de ter neném, assim, me chamasse para 4, 5 eventos no dia, eu ia. Até porque é esse rolê, quanto independente, artista preta, mulher, periférica, entre tantos e outros recortes que vai passando pela pessoa, a gente quase que cria uma ilusão de que a gente não pode recusar nada, né? E vai aceitando e vai fazendo várias coisas para conseguir muitas vezes garantir o mínimo, né? Que é pagar o aluguel, pagar uma coisa, outra coisa. O bem ele surge num momento aonde eu olhando assim, parece que era o momento que minha carreira estava fazendo uma coisa assim, né? Como se eu estivesse dropando na carreira, assim, né? Tipo, tô no ar, e aí o bem surge assim, né? E aí ele surge de uma maneira muito louca, né? Eu tinha acabado de casar, tava junto com um companheiro, várias coisas. Ai, vamos viajar, vamos fazer várias coisas. E de repente eu sou uma pessoa que sou candomblessista e isso já tinha aparecido dentro das espiritualidades que eu teria um bebê em algum momento. Mas eu não sabia que a ancestralidade era tão verdadeira assim, né? Falava e cumpria mesmo, né? Então, quando eu me descobri, em março eu estava grávida. E aí começou um momento muito difícil para mim, que era quando as pessoas descobriam que eu estava grávida. Então, às vezes, o convite chegava e as pessoas. Eu falava, ai, tudo bem. Aí as pessoas descobriam que eu estava grávida, o convite sumia. Então, eu lembro de estar na Flip, e aí uma moça olhava para mim e falava assim: não, é sua cara, você vai fazer a curadoria de um livro, era uma editora grande, assim. Você vai fazer uma curadoria com um livro, tal, 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 você e fulana vai ser incrível. E eu fiquei muito feliz, porque eu tinha recebido tantas recusas de trabalho que eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. E aí, quando eu chego em São Paulo, eu recebo uma mensagem da mesma moça, que eles optaram pela minha não participação, porque eles achavam que eu não daria conta. E aí, isso foi atrelando a outras coisas muito sessão, inclusive a não números de seguidores, enfim. Mas eu falei para ela que caberia a mim. Eu falei, olha, eu sou muito sincera. Quando eu não dou conta de fazer uma coisa, eu aviso, eu vou te falar. Se eu perceber que eu não vou dar conta, eu vou te avisar. Mas como você presume que eu não vou dar conta, sendo que eu nem tenho trabalho? Porque as pessoas já estão me cancelando para trabalhos. E, e é isso, eu acho que é um mito mesmo, assim, porque eu me predispus a fazer tanta coisa e eu tive uma sorte de, neste momento de maternidade, estar em dois coletivos muito incríveis. O primeiro é o Islã das Minas, onde outras duas integrantes naquele período também eram mães, exerciam a maternidade, então o Ben ia comigo, assim como um filho das outras mães também iam. E o coletivo Legítima Defesa, onde a pessoa que produz o Legítima Defesa também é mãe. Então, esse lugar ele nem foi possível no Legítima, né? Quando começaram a quase confabular uma coisa de tipo, ah, mas vai vir com o neném? Vai porque ela gerou o neném vai vir. E vai ter que falar mais baixo, a gente vai ter que descobrir um outro jeito de fazer nossos fazeres artísticos que não sejam gritando, pulando, vai ter que vir encontrar o personagem de uma outra maneira. Muito agraciada, porque o Ben, ele sei lá, com 3 meses já forrava um monte de coisa no chão e ele dormia no chão e era ator pulando por cima dele, gritando. E foi uma maneira que a gente encontrou de fazer, né? Então, não fui tolhida, né? E é muito doido, assim, porque a gente fala tanto de descolonizar o pensamento, de buscar outros caminhos, outras maneiras. E se a gente conseguisse descolonizar mesmo o pensamento, a gente iria lá na aldeia, a gente iria lá no quilombo, aonde a criança ela não é responsabilidade da mãe. Ela não é responsabilidade do pai, ela é responsabilidade da aldeia, ela é responsabilidade do quilombo. Então, se a gente conseguisse descolonizar e aquilombar e aldear e fazer isso, igual aconteceu em alguns momentos no ensaio. Eu não estava fazendo exercício, estava incomodada porque não estava conseguindo fazer exercício, ou era o meu companheiro, que também faz parte do mesmo coletivo que eu, que vinha buscar o neném. E aí, em algum momento, as pessoas começaram a perceber. Então, vinha um outro e falava: não, segura, eu seguro ele, vai lá fazer o exercício agora, vai lá dar sua cena. E isso é meio assim, não é a mãe fazer uma cara feia ou sugerir que alguém pegue. Eu acho que ainda falta uma educação muito grande para a gente, para
Porque a gente fala tanto de futuro, né? Agora virou uma moda, você quer falar de futuro, você quer falar de afrofuturo, você quer falar... Mas, cara, futuro é o bem, cara. Se a gente fala de afrofuturo, parece uma coisa tão distópica, né? Que são óculos e é aquela coisa prateada. Não, e afrofuturo é o bem. E aí, quem vai segurar o afrofuturo para a mãe poder dar o texto, para a mãe poder fazer... Enfim, mas aqui, deste lugar, enquanto artista, eu acho até que as pessoas deviam chamar mais as mães. Porque eu penso que o meu texto virou uma coisa muito melhor depois que o bem nasceu. Porque é isso, a gente falou um pouquinho antes disso, né, desse poder de síntese, e isso tem surgido, porque eu não tenho mais minhas 24 horas igual eu tinha um artista antes de ter o bem. Então, cada hora que eu tenho, ela é sagrada e eu consigo fazer o meu melhor poema em menos tempo. Meus trabalhos mais diferentes, que eu acho que vão me consagrar em alguma coisa um dia, eles surgem depois do bem. Essa ousadia de fazer um texto um pouco mais longo, de criar uma série de poema que vai se interligando, e é depois do bem. Então, assim, a moça que não me chamou para fazer a curadoria porque eu tinha um filho, poxa, eu sinto muito, porque eu acho que eu sou uma poeta muito melhor. O bem, ele me colocou num lugar muito melhor, né? E eu sempre flertei muito com a morte, isso podia ser poético, mas não é, isso é literal. E é o bem que faz com que eu consiga olhar para a vida. O bem me garante a possibilidade de olhar para a vida. Então, assim, não tem como eu não ser uma poeta melhor, né? Eu hoje em dia, eu brigo mesmo, assim, no sentido de que eu não negocio mais a minha existência. Eu preciso estar viva, eu preciso. Daqui 10 anos eu quero ver o bem formando no ensino fundamental, eu quero ver ele formando no ensino médio, se ele resolver fazer faculdade, eu quero estar, se ele for virar engenheiro, artista, pedreiro, o que for que ele for fazer, eu tenho que estar lá. E isso, a minha existência, ela é inegociável, né? E eu acho que só foi possível uma presença do bem. Não sei se respondi a pergunta, Nazepa, mas está jogado aí. Não, é por aí mesmo. Inclusive, assim, hoje também eu acho que é por aí mesmo, é uma reflexão sobre essas escolhas, porque eu acho que sim, a gente tem que se expandir muito, né, como sociedade. Eu acho que a presença do que está fora da estrutura padrão, que é isso, né, ninguém está acostumado a inserir a maternidade nas estruturas de trabalho. Eu acho que todo mundo se amplia. Para mim, é muito semelhante à questão da acessibilidade. A questão da acessibilidade, a gente não é óbvio que assim, é uma ação de inclusão, de vivermos, né, com o maior número de corpos, de diferenças, e, enfim, tentando chegar aí numa coisa mais igual. Mas quem está também dentro dessa estrutura normativa, padrão, obrigatoriamente se expande num nível, e eu acho que é semelhante, sabe? Você aprender. Eu tive essa experiência também no meu primeiro espetáculo, a diretora engravidou quando a gente começou a ensaiar. E ela falou, estamos aí. A gente montou tudo. Até ela parir praticamente. Ela falou, não, eu vou ficar, quero fazer, vamos lá. E aí, depois que a filhinha dela nasceu, com 3 meses ela quis voltar. 2, 3 meses. E aí é isso, ela ia para a sala, essa menina cresceu na sala, assim, ficou meses na sala de ensaio com a gente. E aí é o que você falou. Ela estava lá dirigindo a gente, tinha alguém com ela, e daqui a pouco ela estava amamentando, aí daqui a pouco, tá aqui, precisa sair para amamentar, assistente de direção, vai. É uma rede realmente para que as pessoas continuem convivendo em comunidade, né? Nas estruturas de trabalho. Eu não sei também se alguém tem alguma coisa para falar, mas eu queria também apontar uma coisa que eu vejo que acontece muito, e não é uma crítica, mas é um pensamento, que eu vejo que, às vezes, a saída que algumas mães têm é migrar também para um trabalho que seja voltado para o ambiente doméstico, então faz algumas coisas que possibilite ficar mais em casa, ou para o público infantil, o público para a infância, né? E não é uma pergunta, não é nada, estou jogando aí também, que eu percebo que esse movimento acontece. Caçapa é pai, também, se você quiser falar um pouco, botar, enfim, mais coisa aí no caldo, porque eu acho que a experiência para você é um pouco diferente, né? Mas mesmo você sendo um artista independente, também foi um pai bem novo. Se quiser também falar. Queria sim. Meu filho vai fazer 23 anos
hoje é quarta, né? Sexta-feira ele faz 23 anos. E eu lembro muito da gravidez da Alessandra, ela era mais nova do que eu. E, assim, entre a família da gente, foi tudo bem, né? Tudo bem recebido, apesar de ser uma gravidez não planejada. E a gente é muito novo, os dois músicos começando, né, na vida profissional. Mas ouvindo a Luz falar, não mudou tanta coisa, né? Eu vi a dificuldade dela de já tendo banda e sendo, né, instrumentista, cantora e tal, percussionista, e das pessoas não entenderem as necessidades de uma gestante, né? Você precisa ter um tempo para se afastar do trabalho e continuar sendo remunerada, mas as pessoas achavam isso uma ideia maluca, né? Então, eu acho que começa a ter uma certa consciência num nível micro, digamos assim, as pessoas, né, nas relações mais próximas entendem, se ajudam, como a própria Luz falou, mas acho que falta muito para se chegar, na verdade, a gente retrocedeu muito nessa questão como na sociedade brasileira, institucionalmente, inclusive, né? Era só essa questão. Faz quase um quarto de século que eu vi o que a Alessandra passou, e estou vendo o depoimento de Luz e não andamos tanto assim, né? Não avançamos tanto assim. Exemplo, uma coisinha que eu queria falar rapidinho, pode? Tá? Super. Pensando no que tu disse, assim, acho que às vezes as mães, né, ou pessoas que geraram criança acabam voltando para o trabalho para criança até nessa ânsia de buscar aquilo que você acha que falta, assim. Então, pensando eu, que tenho uma maternidade racializada, em algum momento, parece que tem uma lacuna ainda eu, enquanto poeta, parece que tem uma lacuna ainda de poemas ou de escritos que eu gostaria que o Ben lesse. Então, eu também me debrucei a escrever o primeiro livro para criança, assim, né? Embora eu já, né, seja pedagoga de formação, tinha um grupo para criança, é a primeira vez que eu construo uma história que eu gostaria de ler, porque eu quero que o Ben leia, né? Eu acho que depois de adulta, você ainda fica muito nesse lugar de ficar. O que tem nessas lacunas, né? Essa árvore genealógica que não completa, você não sabe de onde você vem. E aí essa busca até no âmbito de espiritualidade religioso, porque parece que tudo que está atrelado ao que se assemelha a você é errado, não pode, vai para o inferno, é pecado. Então, é uma desconstrução, assim, que é dolorosa. Eu tenho 33 anos e agora que né, que algumas coisas quanto à espiritualidade fazem sentido, e aí você vai chegando ainda aqui com medo, e aí você vai entendendo algumas coisas. Então, eu gostaria, de alguma maneira, de construir de ter menos lacuna por bem, sabe? Que ele consiga caminhar sem precisar pular tanto. Porque eu acho que foi tudo muito espaçado, assim, no meu caminho. Então, é muito pulo, muita lacuna. E essas lacunas, elas são dolorosas para preencher, né? Então, acho que é por isso que eu, particularmente, me debrucei também a querer fazer coisa para criança. Total, mas faz todo sentido. E nitidamente a minha fala, assim, até o meu pensamento, é um recorte de uma pessoa branca também, né? Porque tem várias né, muita coisa produzida para a infância, mas é isso que você falou, total, total, total. Eu acho que você está. E é isso, mais um pensamento mesmo, né? Seria obrigado, eu acho que no que você está trazendo, eu não tenho nem mais nada para falar. Eu queria só comentar uma coisa, porque eu lembro que durante a minha formação de teatro, assim, na adolescência, no começo da vida adulta, quando eu morava ainda em Natal, eu ouvia muito na sala de ensaio dos professores, das professoras, dos mestres, né, que os problemas a gente deixa do lado de fora da sala de ensaio e que aqui dentro a gente cria um novo universo. E, de alguma maneira, eu acho isso muito classista. E comecei a entender que isso era muito classista só na minha experiência em São Paulo, quando muitos outros universos começaram a entrar em diálogo. Principalmente quando mães precisavam estar na sala de ensaio com seus filhos e que muitas vezes elas eram responsabilizadas por trazer um problema para todos. Como se a presença da criança, tipo, isso é uma questão sua, resolva você, tipo, você não precisa transformar isso num problema para mim. E aos poucos eu comecei a pensar o quanto, de fato, a gente
não exercita empatia, não exercita espírito de coletividade, mesmo que a gente ache que esteja fazendo teatro de grupo, mesmo que a gente ache que esteja fazendo uma prática horizontal e tudo mais, porque a gente não acolhe as demandas das pessoas, né? Porque dentro da sala de ensaio os problemas não entram. Enfim, então, a gente conviveu durante todo o nosso processo de Estopor, convive, né? Porque hoje as crianças já não são mais crianças, são adolescentes, mas com as filhas da Kelly. E que foi um processo muito formativo para todos nós ter a presença de crianças na sala de ensaio. E que era nítido o quanto, nos primeiros anos, isso incomodava de algum jeito, porque é isso, é como se a Kelly não poderia se responsabilizar sozinha por elas. A gente precisava se responsabilizar coletivamente, né? E a gente não precisa esperar a mãe pedir socorro. A gente pode simplesmente resolver, ajudar, né? Enfim, então eu queria só comentar isso porque eu acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido dos processos artísticos mesmo. Lembrando até a fala do Carlos Papá, que eu e Jonin mediamos no último encontro que a gente fez em outra atividade, ele comenta isso, né? A sociedade branca é uma sociedade que não permite as crianças em alguns lugares e que, inclusive, a gente destina elas para os cuidados com estranhos, para creches, para não ter elas no nosso convívio. Porque a gente não pode, a gente precisa estar sem elas para não gerar problemas para as outras pessoas, né? Então, minha gente, eu tenho uma pequena experiência em relação a isso de maternidade, né, por perto na questão profissional. Acho que Kelly é uma dessas, como o Carol acabou de citar, e também tem a experiência de Tati com a gente na segunda trilogia, né, que engravidou, e hoje Mirandinha aparece também. Eu não sei se a minha visão é um pouco romantizada, né, nesse sentido, mas, enfim, eu acho que a gente tem muita luta pela frente, mas se filhos perto me chamem que a minha função é arengar com essas crianças. Eu sou um bom arengueiro, eu fico brincando e brigando com elas, eu me troco mesmo na idade, enfim, consigo fazer um entretenimento ali para elas, viu, Luiz? Quando quiser me chamar para um trabalho, tô ali para arengar com elas, fazer elas terem pesadelos e sonhos. Ei, Joaninha, aperreia mesmo, viu? É impressionante. Então, minha gente, eu não sei, Luiz, você não sei se quer falar mais alguma coisa, mas obrigada. E a gente Arrasou, segue. gente. Eu só vou cobrar, viu, João? Que eu cobro. Tá? Cobre, e olha que felicidade, minha gente. A gente não tá aqui ao vivo, tá gravando, mas estamos aos vivos aqui, as coisas acontecem entre os vivos também, né? Há boatos. Então, Iaguaré tá chegando aqui para estar com a gente, então a gente vai para o segundo papo agora, mas provavelmente vamos falar então um pouquinho sobre folclorização ainda hoje, né? Então, Iaguaré, quando você conseguir nos ouvir, nos ver perfeitamente, dá um sinal aí, tá bom? Muito feliz que você conseguiu aparecer. Salve, seja bem-vindo, Iaguaré. Seguindo, então, aqui dropando os nossos mitos, né? A gente fez o convite a Caçapa por saber muito da pesquisa que ele faz, mas também porque a gente estava num processo mergulhado no Reset Nordeste, que era um processo em que a gente buscava romper a história única. Salve, Aguaré! A gente buscava romper essa história única de um Nordeste único, que é construído como um todo muito uniforme, que tem um sotaque, que tem uma culinária, que tem uma cultura, que tem uma música, que tem um povo, né? E isso nos incomodava muito, nos incomoda ainda hoje, dessa redução de todas essas identidades e características de tantos povos e etnias enfim, que compõem esse território serem sempre reduzidos num único formato, que inclusive é um formato que a gente brinca que nem existe, porque o sotaque midiático nem é o sotaque que existe. A gente, esses dias, inclusive, só para contar, eu fui chamada para um teste de uma propaganda que eu precisava fazer um sotaque nordestino, e aí a pessoa falou assim, eu mudei o vídeo e a pessoa falou assim, você podia fazer um sotaque mais nordestino, porque eles querem um nordestino nordestino. Aí eu falei, mas como? Assim, você pode fazer bem caricato, você pode exagerar. Aí eu falei, você quer um sotaque que não existe, né? Você quer um sotaque que é o sotaque, na verdade, que é o sotaque mediatizado, né? Aí ela riu, ficou um pouco constrangida e falou, mas é isso mesmo, desculpa e tal. Enfim, então, pensando em tudo isso, pensando que você é um pesquisador de música e de música que também é construída, pensada nesse território,
né? A gente te convida para pensar, refletir, resetar e dropar os mitos que envolvem também a música dita nordestina, né? Então, fique à vontade para trazer o que você quiser, para problematizar e seguir pelo caminho que você quiser. E obrigada pelo aceite de estar aqui com a gente, dropando mitos. Caçapa, antes de você falar, só para receber melhor Yaguaré, não sei se ele conseguiu ouvir a gente quando estava entrando. Yaguaré, seja bem-vindo. A gente está no nosso segundo papo, e aí já já eu falo, te apresento, você se apresenta, a gente conversa sobre o que a gente é para conversar hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. Ana Carolina e Ana Zepa são minhas parceiras de grupo do Coletivo Estopo Balaio. Caçapa e Luz são convidados, assim como você, para estar aqui nessa fogueira de pixel para a gente conversar sobre esses assuntos. E agora está falando sobre essa ideia única da música nordestina. Caçapa, é contigo. Bom, temos umas 5 horas para conversar isso tudo, porque pensa num assunto complicado e complexo, né? Tem muita mistificação, muita mitificação, muita mentira, muita história não contada, muito apagamento. Quando vocês me falaram dessa ideia de participar do Dropando Mitos, eu lembro de vocês terem citado a questão da esquerda cirandeira, né? Eu fiz uma postagem em 2019 sobre o uso dessa expressão e depois voltei a repetir ela, postar a minha própria postagem de novo, porque essa conversa não para. E eu vi essa semana que ela continua sendo usada por muita gente jovem. E a intenção não é ser caga-regra, não, muito longe disso. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada disso, né, de ficar cobrando a atitude dos outros. Mas não aguento ficar calado vendo um mito ser criado na minha frente, e um mito tão perverso, no final das contas, porque é uma coisa que não tem 10 anos, talvez muito menos, 5 anos, sei lá. E acho que todo mundo que está vendo essa live deve ter ouvido a expressão de esquerda cirandeira, para se referir a uma esquerda que, no meio de uma manifestação, faz uma roda de ciranda, e é uma crítica, né, é uma expressão pejorativa, e que associa a ciranda, quer queiram quem criou essa expressão, não, a uma fraqueza, né? Você associa uma forma de música, dança e poesia criada em Pernambuco e na Paraíba a uma fraqueza de um certo grupo social. E algumas pessoas, quando eu fiz essa postagem em 2019, vieram argumentar, mas a gente não está se referindo a gente não está, não é uma crítica aos cirandeiros raiz, né? Como as pessoas gostam de falar, né? Quem tem raiz é planta, mas gostam muito de usar essa expressão raiz também para se falar da dita música nordestina, né? No singular. Então, o melhor argumento que existe para mim para responder é: eu nunca vi cirandeiro nenhum usar essa expressão de esquerda cirandeira. Nunca vi nem nunca vou ver. Porque, me desculpem quem usa, com uma boa vontade, inclusive, mas isso é um sintoma de desconhecimento, de ignorância, de preconceito de classe, de racismo e de preconceito de setores do Sudeste e do Sul com outras regiões do país, né? Então, basta você observar a fundo a história da ciranda e você vai ver que não tem nada de fraqueza, de bunda molice na existência da ciranda, né? Ciranda foi criada numa região entre a zona da Mata Norte de Pernambuco e a Mata Sul e Agreste da Paraíba, é uma região canavieira de trabalhadores pobres que foram escravizados, indígenas e negros, quilombolas, e apesar de muita gente considerar uma coisa antiga, arcaica, na verdade ela talvez seja uma das formas de música, dança e poesia mais novas criadas no Nordeste, dentro desse universo que se costumou convencionou chamar de cultura popular, que eu também não gosto desse termo, porque ele é muito reducionista e cria um monte de confusões, né? A ciranda foi criada por volta dos anos 40 ou 50, né? O Baracho, que é o compositor dessa ciranda que me deu folia, que é a ciranda mais conhecida que tem, né, no Brasil todo, ele começou a cantar ciranda entre o final dos anos 40 e o começo dos anos 50. Mas a ciranda só veio ser gravada por conta da própria força de Baracho como compositor e cantor, e como um homem de iniciativa que queria ser reconhecido como artista
e de fazer a ciranda chegar, sair da região da zona da mata de Pernambuco e chegar à região metropolitana do Recife e entrar na indústria cultural. Um cara que fez esse esforço foi o cara responsável pela ciranda chegar à indústria cultural. Então, eu estou dando esse exemplo da ciranda porque ele é muito revelador desses mitos, né, de que a música tradicional é uma coisa, né, de 300, 400 anos, que nunca mudou, e de que é feita só à margem da indústria, né? O Baracho é uma prova contrária disso. E também é revelador da ignorância de setores da própria esquerda que deveria zelar, no melhor sentido possível, e pelo menos respeitar as formas culturais das pessoas que dizem defender negros, negras, quilombolas, indígenas, né, mestiços, pobres, trabalhadores rurais e urbanos, mas o que existe é uma ignorância profunda, ainda hoje, é uma espécie de fogo amigo generalizado. Então, é um caso muito revelador esse da ciranda. Então, a gente podia passar 2 horas aqui levantando exemplos e, a partir disso, fazendo reflexões. O outro, para tentar fechar aqui o raciocínio, e não ficar muito longo, uma outra expressão que é muito usada também, assim como a esquerda cirandeira é usada por jornalistas muito influentes de esquerda, ligados a grandes partidos de esquerda, não vou citar o nome das pessoas, não é um ataque pessoal, é uma crítica à ideia, né? É um toque, sim, de amigo. Gente, presta atenção. Mas tanto a esquerda cirandeira como o tabajara, usado no sentido pejorativo, é muito usado pela esquerda. A questão do tabajara é que talvez a origem dessa expressão de forma pejorativa, não tenho certeza, mas imagino que ela se popularizou por conta do Cacete Planeta, que é um grupo de humor dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, dos anos 80 e 90, que usava essa expressão na TV Globo, né, para falar de coisas desorganizadas, mal feitas. Então, tem um grande deputado federal do Rio de Janeiro, maravilhoso, que eu sou um grande admirador dele, que ele já vem usando algumas vezes no Twitter, em sessões da Câmara dos Deputados, nas comissões, né, em ambientes formais, ele usa essa expressão tabajara para criticar os adversários políticos, né, dizendo que são atrapalhões, né, digamos assim. Então, tem um buraco muito fundo aí que separa a esquerda institucional, a militância de esquerda, infelizmente, das muitas culturas ditas populares do Brasil e ainda mais do Nordeste, né? Então, acho que no tempo que a gente tem, acho que é uma sementinha que eu queria jogar para as pessoas começarem a pensar na própria ignorância, e aí eu me incluo nela, né? Eu acho uma semente Exatamente. maravilhosa. Eu queria também só comentar que tupiniquim, né, também é outro termo que é utilizado para também diminuir, tipo, nossa democracia é uma democracia tupiniquim, como se fosse algo menor, né, utilizar o nome de povos, de etnias para diminuir, né. É muito Quando a gente... comum colocar na conta dos povos indígenas a ideia de corrupção brasileira, né? De mal Já ouvi feito, de também. mal organizado, desorganizado. Tem pessoas do Nordeste também com músicas que, enfim, fazem referência a isso, fascismo tupinambá, ou então Hitler tupiniquim, né? Como as pessoas utilizam para querer botar uma referência de que é algo do Brasil que se assemelha a algo de fora. Mas é foda colocar na pauta dos povos indígenas algo que é pós, né? É pós-colonização. Por que não colocar na pauta da racialização que invadiu, né? Dos símbolos e dos ícones brancos, né? Que escravizaram, mataram tanto e que geraram essa ideia de corrupção diante da ideia de política que temos hoje também, né? Então, acho que quando você traz tanto essa perspectiva da ciranda quanto Tabajara e esse guarda-chuva que a gente tem falado da música nordestina, eu acho que tem muito a ver isso com a invisibilização e o não reconhecimento também das contribuições indígenas para essa arte, para essa música e para essa cultura, né? Que assim como viram algumas identidades como brasileiras, pegam-se coisas como, sei lá, a tapioca, né, o São João, coisas que assim têm uma grande contribuição indígena e que a gente poderia saber as etnias que contribuíram com isso, mas não, viram nordestinas, né? Simplesmente uma coisa nordestina, né? E a gente acaba virando um tubérculo e não realmente algo raiz, como as pessoas dizem, né? Para dizer, isso é raiz. Na verdade, isso é tubérculo, isso é muito recente, né? Uhum.
Eu só queria comentar, na verdade tem várias coisas que eu queria comentar, não vai dar tempo de falar tudo, mas é que a gente está vendo nascer um mito, né? Essa expressão que a cirandeira é muito recente, só queria reforçar isso. O Tabajara é uma coisa que já tem uns 30 anos, pelo menos, que é possível mudar, mas a gente vai deixar, né, sem ter grandes pretensões, mas a gente vai ficar calado diante de um mito tão perverso mesmo, nascendo na cara da gente, dentro no nosso, o que seria, teoricamente, nosso campo ideológico, digamos assim. Acho que não, né? Vamos falar. Pelo menos a gente deu o toque. Quando a gente pensa, inclusive, no Dropando Mitos, a gente pensa nisso, de que a gente tem construído há alguns anos um mito e chamam alguém de mito e que ele precisa ser resetado, né? Então, é bem nessa ideia de brincar com esses mitos que estão sendo construídos, essas verdades únicas que estão sendo construídas, né? E eu também, aproximando aqui o que você trouxe e o que Luz trouxe, de alguma maneira, olhar para a ciranda há também um olhar de que isso é algo ingênuo, menor, infantilizado, né? E aí, também trazendo o que Luz trouxe, a gente costuma olhar para a criança como alguém que não tem muito o que contribuir conosco, porque um dia ela vai se tornar alguém, hoje ela não é, né? O que você vai ser quando crescer é a pergunta que se faz para a criança, porque hoje ela não é. E aí, quando eu vejo também como se olha para a ciranda, que também tem esse lugar de que ciranda é brincadeira de criança, de alguma maneira, né? De que tem isso, de que ciranda é coisa infantilizada, infantil, enfim, pensando de por que se usa isso né, nessa expressão de esquerda cirandeira, né? Do quanto a isso a gente precisa avançar duplamente aí na compreensão da influência enfim, de toda a nossa ancestralidade, povos nativos que contribuíram para tudo isso, para também avançar no olhar sobre a infância, porque é isso, acho que esse mito da ciranda envolve, de alguma maneira, esses lugares, sabe? De como a gente olha para a infância como o abismo, um lugar de ingenuidade total que não tem nada para contribuir, e como a gente olha também para a ciranda como algo menor porque é algo popular, porque é algo distante, é algo do Nordeste, é algo, enfim. Amiga, você dropou agora pesado. Eu até chamo o Iaguaré para a roda, para essa gira, para essa ciranda virtual aqui, porque você agora fez uma amarração dos três assuntos, porque a perspectiva da folclorização é também esse lugar de infantilidade, de levar para algo, né, ingênuo, de que é só uma historinha. Isso é um dedo levantado, Caçapa, para falar, é? Vou jogar para você já já. Mas porque, caraca, você agora fez uma conexão muito interessante. E eu só fico pensando que realmente essa farsa colonial, essa ficção que é o Brasil, é muito jovem. Então, tudo isso, nessa falsificação ideológica, que é a construção dessa nação, dessa unificação chamada de nação, né, acaba refletindo nessas coisas infantilizadas. Isso é muito interessante que você falou agora. É muito interessante. Fala aí, Caçapa. Eita, sumiu o seu Tá sem áudio. áudio. Desculpa, coisa de coroa. Esquecendo de abrir o microfone. Vou tentar ser rápido para não ocupar muito tempo do Iaguaré. Posso falar depois também, se vocês preferirem, né? Se der tempo. Mas eu só queria, que me veio muito forte na cabeça quando o cara falou da questão da infantilidade, da infantilização, da ingenuidade. Tem uma outra questão ligada a isso, de um outro ângulo, que tem um produtor, um jornalista muito influente no Brasil, do Rio de Janeiro, ligado à Tropicália, à Jovem Guarda e tal, que é um cara muito competente, mas eu vi, ou li, estou procurando há algum tempo já esse texto dele, para ter documentado e guardar e colocar na minha pesquisa. Ainda não encontrei, mas vou achar. Mas ele falava muito claramente assim, antes da geração da Tropicália, da Jovem Guarda, não existia música jovem no Brasil. Das duas, uma, esse cara é muito ignorante, não conhece o Brasil, ou ele está sendo canalha, porque isso é uma mentira absoluta. Tá? E aí vocês imaginam, né, porque tudo que a gente falou das culturas indígenas e africanas, a criança tem participação, os jovens têm participação em todos os processos. Então, isso colou, isso ainda cola hoje. Então, o que eu queria chegar, resumindo aqui, é que a gente está fazendo, o próprio Duval Munir de Albuquerque, tem esse livro aqui que eu consegui acabar de ler esse mês, que é muito importante, a Feira dos Mitos, Fabricação do Folclore e da Cultura Popular
no Nordeste, 1920 e 1950. Recomendo que leia. É muito importante que ele historia o período em que foi, digamos assim, inventado a ideia de folclore nordestino e cultura popular do Nordeste, né? Ele faz uma crítica muito contundente, muito importante. É um historiador, né? Faz com competência de um historiador, mas é um recorte temporal e geográfico. Tem um monte de outras variáveis que não estão levadas em conta. Esse livro não é suficiente para a gente entender o mito do Nordeste, da cultura nordestina. Ele é importante, mas ele não é suficiente. Acho que precisa ser feita também uma crítica da Tropicália. Não me entendam mal, eu fui formado ouvindo os tropicalistas também, são grandes artistas, né? Não é essa a questão, mas algumas coisas não mudaram da geração nacionalista, nem para a Tropicália, nem mesmo para o Mangue Beat, do qual fiz parte, de certa forma. E porque, no final das contas, eu tenho para terminar mesmo agora, eu tenho a ideia de fazer um artigo, se eu um dia conseguir voltar para a universidade, uma dissertação ou uma tese, que o título seria mais ou menos assim: o oligopólio da excelência, da inversão e da contemporaneidade, reserva de mercado e manutenção de privilégios no complexo musical brasileiro. Porque, no final das contas, é isso. As pessoas usam os termos contemporâneo, inventivo, jovem, inovador, em oposição ao tradicional, ao regional, ao antigo, ao arcaico, por uma questão de reserva de mercado, gente. Então, até vivemos aí os nacionalismo e regionalismo dos anos 20, 30, 40, a Bossa Nova, a Jovem Guarda, a Tropicália, o Mangue Beat, e, na essência, isso aqui não mudou. Está começando a mudar pela pressão dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, pelos artistas ditos de cultura popular, né? Que essa força elas têm. E é isso. Resumindo, seria o que eu queria dizer mais importante hoje. Desculpe me Eu alongar. acho que de alguma maneira é uma crítica. Não, esse seu comentário é maravilhoso. Acho que de alguma maneira é uma crítica que a gente faz assim nesse lance da cultura ao modernismo, né? Que assim foi tentar reinventar, foi tentar desconstruir, foi tentar fazer uma coisa própria, mas que acabou também reproduzindo alguns problemas, né? Inclusive a tupinização do Brasil, de achar que tudo é tupi, né? Então acho que adentrando esse comentário, eu gostaria de convidar Iaguaré Yaman aqui para o nosso papo, né? Inclusive, Iaguaré, chegou hoje aqui, ó, esse livro aqui, esse livro seu aqui, eu acho que eu tenho uns 5 livros seu aqui. E Aguaré é um dos maiores escritores indígenas brasileiros, com maior quantidade de publicações e com um material incrível. Inclusive, sou muito apaixonado pelas histórias que são, né, de terror, do povo das histórias de terror. E acho que uma das coisas que magnetizou para fazer esse convite para Aguaré é porque ele tem uma crítica muito contundente nas postagens que ele tem nas redes sociais sobre justamente essa perspectiva da folclorização, né? Da narrativa das cosmovisões indígenas pelas perspectivas não indígenas, pelas pessoas que não entendem, que não têm imaginário para compreender essas cosmovisões e contam pela sua perspectiva que é muito limitada e superficializa, né, nossos universos, nossas crenças, nossas culturas, nossas línguas. Então, Iaguaré, queria convidar você aí para jogar na roda uma semente sobre o que você pensa sobre essa folclorização, né? Sobre o que Monteiro Lobato tem plantado no imaginário, que é esse território da gente, né? Na TV brasileira, sobre, enfim, séries contemporâneas como Cidade Invisível, né? Que tem reforçado esse tipo de narrativa. Como que você pensa e o que você tem a tensionar diante dessa perspectiva da folclorização de nossos universos, tanto na literatura como no audiovisual, na TV? O que você pensa sobre isso? Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, Sim. estamos. Uhum. Eu estou feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa questão realmente cultural. Eu sou o Iaguaré Yaman. Se alguém ainda não tinha me visto, se alguém ainda não tinha me ouvido falar de mim, eu sou um cara que diz que eu sou polêmico. Eu não sou polêmico, não. Eu só luto pelo que eu acho justo, né? Eu só luto pelo que eu sou muito ligado a essa questão de ancestralidade, etnicidade, valorização, né? É, essa coisa dos avós, eu sou muito ligado a essas coisas, né? E eu ouço muito essas coisas.
Então, quando alguém quer conversar comigo, quando alguém pede para falar comigo a respeito de algum assunto, não pense que eu vou falar, digamos assim, alguém falou aí a respeito de, por exemplo, falar sobre arte do Tupiniquim, cultura Tupiniquim, né, ligando isso, a palavra Tupiniquim ao Brasil de uma maneira geral, de uma maneira pejorativa, inclusive, né, ou se não, a palavra organização Tabajara, né, lembrando que eu não conhecia o povo Tabajara até um tempo quando eu cheguei no Rio de Janeiro e encontrei a nossa Aurita Tabajara. Aí eu olhei, nossa, ela é da organização Tabajara, né? Aquela ideia putz, já lembrou, né? Esses caras aí que criaram isso aí, se bem que eles criaram, não sei qual foi o motivo mesmo, mas pega muito mal para os povos indígenas, né? Organização Tabajara, tudo que é Tabajara, tudo que é falso, né? É coisa falsa. Então, deu uma ideia realmente ruim, né? Deu aquela ideia de que realmente os povos indígenas não são muito lá, gente, coisa boa, não. E, infelizmente, existe muito isso aí no Brasil, né? O Brasil é um país muito preconceituoso, o Brasil é um país muito racista, né? Não tanto do ponto de vista entre branco para os negros, mas com relação aos indígenas, e muito mesmo. Principalmente na Amazônia, onde eu vivo. Eu estou indo à Avenida do Norte, a cidade um pouco entre a fronteira entre Pará e Amazonas, é uma região muito bonita, inclusive, mas muito também prejudicada pelas pessoas de fora, né? Muito interesse financeiro aqui, gente de fora, do Rio Grande do Sul, Paraná, tentando terras, né? Tentando pegar terra indígena, tentando realmente pegar na mão grande mesmo, né? Terras indígenas aí, e isso é muito triste por causa que as pessoas não estão contentes com o que têm e querem tomar o que é dos outros, né? Isso é muito ruim mesmo por causa que a gente imagina e pensa que a Mãe Terra está aí, Deus nos deu essa Mãe Terra, e a gente precisa saber diferenciar essas coisas, né? A gente não precisa ter o quê? Tomar a coisa dos outros. Devemos nos contentar com o que Deus nos deu e pronto, fica quieto, né? E valorizar e contemplar e cuidar para que ela não acabe, para que ela não morra, não aconteça alguma coisa ruim, né? Então, eu sou o Iagoreemã, né? Um cara que luta como já falei, né? Pelos seus direitos, luta pelo movimento indígena já há muito tempo, mais de 20 anos aí, né? Eu estudei em São Paulo, eu saí daqui para estudar em São Paulo justamente para trazer o que nós poderíamos, né, realmente entender melhor sobre a questão do pensamento branco, né? Para trazer para nossas aldeias e ajudar também a eles se protegerem dessas pessoas ruins, né? Porque quando muita gente diz assim, o branco, de uma maneira geral, é ruim, não é. É que nem a palavra caraiúa. Caraiúa significa gente ruim, gente má, né? Mas isso não significa que todo branco é ruim, né? Mas significa que a gente precisa saber lidar realmente com essas pessoas, e infelizmente tem muita gente ruim nesse mundo, não é só branco, não. Infelizmente são muitas pessoas, inclusive entre os próprios povos indígenas, né? Cara, eu não sou nem um pouco nacionalista, né? Se alguém me convidou para dizer assim, para falar um pouco sobre essa questão do nacionalismo, algo que é melhor para o Brasil, que Brasil lá nada, o Brasil veio depois, né? Eu tenho, primeiro, antes de ser brasileiro, eu sou o Maraguá, ou seja, eu pertenço a uma etnia, eu tenho uma nação própria, uma valorização, e eu tenho que responder por essa valorização. Eu atuo em prol desse movimento em si, dessa nacionalidade em si, né? Depois eu vou pelo movimento indígena, e eu acho que lá para o finalzinho é que eu vou pensar em Brasil. Lá no finalzinho é que eu vou lembrar do Brasil, porque o Brasil, para mim, é simplesmente uma coisa fantasia, né? Ele foi criado em cima dos povos indígenas, o povo indígena já existia aqui. Como eu sou geógrafo, me formado em geografia, eu sei que muito bem que o Brasil não é uma nação, o Brasil é um país, é um estado plurinacional de muitas nações, e muita gente pensa que o Brasil é uma nação, não é uma nação. Aqui, nós somos formados por várias pessoas de várias origens, de muitas origens, de vários povos, de várias nações, e a gente tem que dar nomes aos bois, tem que dar um nome aos povos, tem que dar um nome às etnias, né, que formam esse grande Estado, né, que infelizmente é governado por quem? Por uma nação, por uma etnia? Não, é formado por uma elite besta, uma elite que só pensa em si, né, uma elite que a maioria, claro, a gente sabe que é branca, né, mas o pensamento realmente os brancos, essa elite não estão nem aí para os brancos pobres, não, né? Os brancos pobres estão ferrados na mão deles. Essa elite luta por eles mesmos. O maior inimigo da elite é o povo pobre,
independente de que raça seja, né? E o maior inimigo, eu costumo dizer para os meus alunos que o maior inimigo do pobre não é o rico, é o próprio pobre, né? Porque o pobre odeia o pobre, né? Ele não vota no pobre, ele não atua em prol do pobre, ele tem um preconceito danado com relação a ele mesmo, né? E ele quer ser o que ele não é, e ele luta pelas pessoas que não apoiam ele, não ajudam ele, não estão nem aí para eles. E assim é o Brasil. Esse é o Brasil, um país que, infelizmente, tinha tudo para dar certo e essa elite não deixa. Tudo bem? E agora, e como que você conecta toda essa contextualização que você deu, muito boa, muito assim, básica para quem, principalmente para as pessoas não indígenas, como que você conecta tudo isso com essa perspectiva de folclorização? O que é folclore para você, né? Muitas pessoas me procuram para saber o que eu penso sobre folclore, e eu acho que já estou até um pouco cansado de responder tantas perguntas, tanto da Gassu, né, que não sabe o que a gente pensa a respeito disso. Eu acho que folclore, a palavra folclore em si é alguma coisa ligada à cultura, com certeza. É uma palavra inglesa, né? Que acho que é cultura do povo, uma coisa assim. Que é verdade, é bem verdade, né? Mas as pessoas aqui no Brasil deram um outro significado para folclore, né? Uma coisa mais, digamos assim, fantasiosa, uma coisa que que não seja realmente diretamente ligada à cultura do povo, mas que seja uma cultura fantasiosa, uma fantasia, uma coisa boba, né? Que as pessoas se organizam e riem, aquela coisa toda. E não tem nada a ver com o movimento indígena, com o povo indígena, né? Folclore não existe. Esse sentido do folclore que o pessoal criou não existe no movimento indígena, das pessoas, dos povos indígenas, né? É que nem, por exemplo, a questão da arte. O que é arte? As pessoas que são ligadas a essa questão do povo indígena, né, sabem que o indígena não entende arte como uma coisa perfeita, uma coisa bonita, uma coisa para se ver, para se mostrar, porque o indígena em si não tem esse pensamento com relação à arte, né? Ele faz um remo, ele faz um colar, ele faz um cocá, ele faz alguma coisa assim, não é para dizer isso aqui é minha arte, não é para dizer que justamente faz o cotidiano dele, faz porque é necessário, mas uma coisa interessante é que o indígena faz perfeito, faz bem feito, né? E faz para ser usado mesmo, e para demorar bastante tempo, né? E isso, já como eles são perfeccionistas, vira arte no pensamento do colonizador, né? Então, é essa a nossa arte. O que a gente pensa de folclore, o folclore não existe no nosso ponto de vista, né? É a nossa cultura, é a nossa tradição, é a nossa religião, né? E, infelizmente, as pessoas têm muito preconceito com relação aos indígenas, né? Olha para o indígena e fala, o indígena não tem religião. Aí começa a inventar um monte de coisa. Para ser religião precisa ter isso, aquela coisa toda. Então, portanto, o pensamento do indígena, a cosmovisão dele, o modo de ele pensar com relação ao que é sagrado, isso não é religião, é apenas sei lá, folclore dele, aquela coisa toda. Daí surgiu aquele pensamento do Curupira, que não que é folclore, que não é uma coisa... Um tempo desses aí, né? Aliás, tem um filme, né? Com relação ao Curupira, agora, esses tempos, né? Ainda não assisti, não sei se vocês assistiram. E aí saiu na UOL, né? Uma coisa a respeito do filme Curupira, e aí dizendo que tem muita crítica com relação a esse filme. E aí um monte de gente, eu estava lendo um monte de comentários de pessoas, né, com preconceito. Por que esse bando de índio? O que esses caras estão querendo fazer? Eu estou pensando a respeito. Uma coisa não é dele, não, é do Brasil, é nosso, né? O nosso folclore, aquela coisa toda. A gente, coitado do pessoal, né? O pessoal que tem preconceito, o pessoal que não tem ideia do que é realmente o que seja, né, cultura, o que seja religião, religiosidade. Assim como você pede para que você respeite Jesus, o catolicismo pede para que você respeite a tua religião, o teu modo de ter o mundo, assim também a gente tem que olhar para as pessoas e ver que elas também precisam que você respeite o pensamento delas, né? Assim, aquela coisa, o que realmente eu não gosto, por que eu vou fazer isso contra os outros amigos ou contra outras pessoas, né? Então, tem que respeitar. Respeito é bom e todo mundo gosta. Assim como você gosta que eu te respeite por conta da religião, eu quero também que você me respeite por conta da minha religião, que mostra o meu pensamento de vida, meu modo de vida,
minha religiosidade e tudo mais, né? Se eu digo que uma pedra é um Deus, que essa pedra salva, né? Quem é você para dizer que não é? Né? E se eu for uma pessoa realmente que tem consciência das coisas, eu vou dizer, não, tudo bem, ele está dizendo que é, então é. Fazer o quê, né? Eu tenho que respeitar. Infelizmente, as pessoas no Brasil elas não respeitam ninguém. Elas querem tomar para si tudo que é da cultura indígena. Acho uma coisa muito feia, né? Não sei se vocês conhecem Cuiabá. Cuiabá é um dos estados mais preconceituosos que tem com relação aos povos indígenas. Mas você vai para o aeroporto de Cuiabá, você chega em Cuiabá, você entra no saguão do aeroporto, tem uma estátua de um chavante imenso lá. Ou seja, cara, esses caras aí detestam o indígena, mas amam se beneficiar da sua cultura. Esses caras aí têm maior preconceito com relação ao indígena, mas detestam indígenas, né? Putz, cara, então se manque, viu? Pense bem, né? Você não pode, né? Digamos assim, o Brasil tem cultura, uma cultura brasileira, bem genuinamente brasileira. Você que vai responder, eu não sei se tem, né? Mas você pegar o Curupira e dizer que é uma cultura brasileira, tal, aquela coisa toda, mas isso é ilusão, é fantasia, tá? Você pode até, digamos assim, eu costumo dizer assim que os povos indígenas têm, cada um tem a sua as suas etnias, os seus deuses, né, os seus espíritos, né, as suas entidades, tal, aquela coisa toda. Eu, como sou escritor, tenho 30 livros publicados, né? Mas se você for observar meus livros, eu jamais vou pegar uma entidade, um nome de uma entidade assim que pertence a uma etnia que não seja minha e use esse nome e essa palavra, uma história dele, sem base nenhuma dos povos do povo ao qual ele pertence. Eu não vou fazer isso porque eu respeito, né? Eu sei que ele pertence àquele povo lá e então eu não posso usar, né? Primeiro, antes de usar, eu tenho que, digamos assim, pô, eu vou lá falar com eles, eu vou conversar com eles, com as pessoas mais velhas, eu vou dizer, eu posso usar o nome dessa entidade que pertence à cultura de vocês, né? Ou seja, é uma questão de respeito. Eu simplesmente não vou pegar e tomar para mim, por causa que já está na internet, então criticar pertence a qualquer um. Não pode pensar dessa maneira, né? Tudo tem o seu, digamos assim, seu dono nesse mundo. E aí a gente tem que respeitar essas coisas, principalmente na questão da cultura, né? E se o branco em si, desculpa a palavra, da maneira que eu vou falar, se o branco em si não tem capacidade de criar sua própria cultura aqui no Brasil, putz, cara, mas não fique pegando a cultura dos outros, não fique não fique roubando a cultura dos outros, não, para dizer que é seu, não. Né? Seja inteligente, crie, invente, mas não fique roubando, não, o que é dos outros. Né? Se você quer usar, use, mas com respeito, use com, digamos assim, dê o nome, diga a quem povo pertence, né? Respeite essa questão da autoria, né? Da cultura, e pronto. E aí, com certeza, essa pessoa ou esse povo vai ficar muito feliz se você fizer isso. Agora, pegar na mão dura assim, na mão grande, sim, as coisas dos outros, é uma coisa muito feia. Infelizmente, aqui no Brasil tem muito isso aí. E Catureté? O quê? Não entendi a frase final. E Catureté? Tudo bem? Ah, Ok? sim, sim. Auê, Yaguaré. Auê, Tecatu. Assim, sua fala é muito importante, ainda mais num país que coloca a perspectiva indígena tudo num saco só, né? Coloca tudo como se fosse uma coisa só, como se todo mundo cultuasse Tupã, como se todo mundo acreditasse em Caipora, como se esses seres, né, fossem de todos os povos e pertencessem Feio, a tudo. né? O brasileiro em si, de uma maneira geral, é um povo muito ignorante, né? Com tudo, com ele mesmo, né? Com o que nós temos no Brasil, né? Eles olham para fora e eles se enxergam lá fora, eles não se enxergam aqui no Brasil. O brasileiro em si amaria ser muito bem, ter uma etnicidade, digamos assim,
uma nacionalidade italiana, portuguesa, sei lá, espanhola, alguma coisa, menos brasileira. Infelizmente, o brasileiro é dessa maneira. Ele ia estar no Brasil, ele é brasileiro porque ele nasceu aqui, mas não pela vontade própria. Infelizmente, tem muita gente, tem muito brasileiro que é assim, desse jeito. Não é à toa que nossos políticos roubam tanto, né? Esses caras aí que a gente elege, eles dizem que estão defendendo o povo brasileiro, estão defendendo o próprio bolso, e aí eles vão gastar onde? Lá fora, eles querem saber de fora, não aqui no Brasil, né? O nosso país está desse jeito por conta desses caras aí. Né? Então, não tem esse amor à pátria, não existe isso aqui no Brasil. É a única vez, o único momento que você vê que as pessoas dizem que são brasileiras, qual vai ser o momento? É quando o Brasil, a seleção brasileira está jogando e as pessoas vão se vestir verde e amarelo, para aquela coisa toda, levantar a bandeira, gritar gol pelo Brasil, aquela coisa. É só nesse momento que os caras se dizem brasileiros. Mas em outro momento, quando na hora de estar roubando, aquela coisa toda jamais, né? Ou seja, não existe, né, esse nacionalismo, não existe, infelizmente não existe, né? E principalmente não existe nativismo. No Brasil não existe. Nós estamos aqui, existe uma cultura muito grande, muito rica dentro do Brasil, muitas culturas, né? São mais de 300 nações indígenas, são mais de muitas pessoas de origem, digamos assim, africana, de origem de outros povos, né? Aqui no Brasil, aqui é um caldeirão muito grande culturalmente, né? E o Brasil não enxerga isso. O Brasil quer saber de Europa, tão somente, né? De cultura americanizada, essas coisas todas. Infelizmente, o brasileiro desconhece a origem cultural, desconhece a própria origem linguística, né? Tanto é que a maioria, o povo brasileiro é um povo monolíngue, né? Só fala o português mal, né? E mal não, fala um português e diz que é português e não aceita a língua brasileira, que é uma língua misturada, né? Que é uma língua, digamos assim, crioula, que nasceu e o Brasil não reconhece essa língua, né? O Brasil só diz que fala português, tão somente, né? Cara, aqui a gente tem muitas línguas, né? São mais de 120, 150 línguas, idiomas indígenas, além de outros idiomas de outros lugares. E o povo brasileiro não está nem aí para a cultura, é um povo muito sem cultura, né? Não valoriza os povos indígenas, infelizmente não valoriza. Infelizmente não há valorização mesmo, porque pelo menos a língua brasileira que eu falo ali de Natal do Rio Grande do Norte, ela tem brobó, tem tupi, é iorubá, banto, é tudo misturado, quechua, carne de charque é quechua, é tanta coisa misturada na nossa cultura e realmente o Brasil não reconhece essas contribuições, né? Então acho que, gente, que encontro lindo ter vocês três aqui dropando esses três mitos que foram intercalados por essa perspectiva, né, da ingenuidade, da infantilidade, mas acho que a ingenuidade é pensar que essas coisas que parecem inocentes não estão realmente atreladas à política e o que tem se configurado no Brasil, né? Essas coisas são, na verdade, bocas de formigueiro e bocas de cupinzeiros de algo muito mais profundo que se constitui na estrutura que está sendo feita dessa unificação, né? Acho que talvez, Iaguaré, o maior folclore branco é o próprio Brasil, né? É a criação dessa cultura, já essa farsa folclórica que é o Brasil, né? Então, eu queria convidar vocês, gente, todos vocês que estão aqui após essa fala de Iaguaré, para fazer algum comentário para a gente finalizando o encontro de hoje, nesse formato, dropando mitos mais aqui, né? Com mais gente, diferentão assim. E, enfim, foi uma experiência super interessante trocar essa com vocês. Gostaria de ouvi-los sobre o assunto, para se despedirem também. Fiquem à vontade. Socorro, que eu vou ter que concordar com o Caçapa, que agora dá vontade de você ficar falando 5 horas, porque a fala do Iaguaré foi brotando muitas coisas na minha cabeça, inclusive fiquei pensando muito num podcast, né, que o Mano Brown tá fazendo agora, e aí na conversa dele com o Lázaro Ramos, ele fala exatamente disso assim, né, que a figura da pessoa preta é sempre muito caricata, e eu acho que isso se aplica também aos povos indígenas, né? E aí a gente vai nesse lugar do branco universal. Então, o branco universal aqui do Brasil, pensando um pouco no que agora ele trouxe para a gente, inclusive, muito obrigada, é isso, né? Você faz uma novela e aí você não precisa pesquisar, né? Quantos povos tem, o que é, quantos deuses se cultua, quais são as religiões, é uma única religião, como que você... Não, você acredita numa... Né? Você cria uma ação caricata para isso, e aí todos os indígenas cultuam Tupã, todos os indígenas... Aí você vai buscar, né, que nem está no nosso território, usam cocar do jeito que
que está posto, se veste de um jeito e come dessa maneira, todo mundo, né? E aí as pessoas pretas também, todas falam da mesmo jeito, elas andam do mesmo jeito, e eu acho que isso está posto, né? Quando, nossa, eu não sei nem organizar o pensamento, porque tá tudo tão doido, assim, eu acho que esse rolê de roubar, isso tá na gênese do país, assim, né? Então chega um bando de branco e sai colonizando um povo e sai escravizando o outro, e eu acho que isso está na gênese do país, né? Esse lugar de roubar, né? O Iguari traz isso de roubar a cultura, eu acho que isso está posto desde quando esse país foi, né, dito que era Brasil, né? Já existia, a gente já existia um rolê aqui, mas aí desde quando ele foi dito quanto Brasil, se começa a escravizar, a colonizar, e junto com isso, roubar. Eu acho que a gente está sendo roubado há muitos séculos, assim, culturalmente, intelectualmente, várias fitas, várias coisas, enfim. Não estou nem contribuindo com nada, assim, só estou dizendo que esse rolê que Guarê trouxe aí para a gente me pôs foi a loucura aqui. Eu vou te ligar, Nazê, para depois disso, viu? Tá super, Luz, tá super. Pode me ligar, vamos trocar ideia. Eu acho que sim, está super na contribuição, e agora é brigadíssima também. Eu queria só fazer um comentário, que às vezes eu fico pensando no lance da folclorização como uma sistematização, né, dos opressores também, muito assim, para deixar estático, entendeu? É interesse que não se movimente, que é, sei lá, pegando aí como também uma síntese disso, que é a questão os povos indígenas com celular, sei lá, pegando uma coisa que já é bem batida, mas é quase que isso, não pode sair daquele script que foi sistematizado. Então eu fico refletindo sobre a folclorização, né, no nosso momento atual, meio nisso, assim, qual é o interesse da sistematização disso? Realmente um interesse histórico, né, porque tem uma importância mesmo de falar sobre determinados pontos de vista, pode ser uma invenção, uma fantasia, sim, não estou nem dizendo isso, mas também acho que tem um interesse de dominação, sabe? Posso falar? Fazer minha fala final? Bom, muitas coisas para falar. Tentando organizar aqui uma síntese na cabeça. Bom, eu sou músico há mais de 25 anos e faz mais ou menos metade desse tempo eu senti que não bastava só fazer a melhor música que eu podia, que eu tinha que estudar a história dessas músicas, às quais eu estou ligado desde os meus 18 anos de idade, estudando e trabalhando com isso. E eu precisava estudar e entender essa história e desfazer ou me contrapor aos mitos tão antigos que temos no Brasil, né? E aí eu estou estudando, estou pesquisando, e hoje eu não consigo mais separar fazer música de pensar essas músicas, de interrogar, sabe? E aí eu tenho estudado, queria inclusive fazer algumas recomendações aqui a vocês, no sentido de, partindo de um cara que é uma figura importante, inclusive para o Estopo Balaio, que é o Duval Muniz de Albuquerque Júnior. Eu mostrei o livro dele, vou mostrar mais uma vez para quem quiser ler, que ele faz um recorte especificamente sobre a geração nacionalista do começo do século XX, os escritores românticos e positivistas, né, que iniciaram o folclore no Brasil, a ideia de folclore no Brasil, a geração de Câmara Cascudo do começo do século XX, que são ele considera os inventores dessa ideia de cultura nordestina e folclore nordestino, e os continuadores desse pessoal que começou a escrever mais ou menos no meados dos anos do século XX, desculpa. Mas, como eu falei antes, eu acho que a gente tem que ampliar essa visão, essa crítica, para as coisas que aconteceram depois, como eu falei, a própria Tropicália, o próprio Mangue Beat, porque esse oligopólio de quem pode ser excelente, de quem pode ser inventivo, de quem pode ser contemporâneo, isso não mudou. Percebam que todos esses movimentos, digamos assim, né, do modernismo, por melhores intenções e por mais virtudes que tenham, e tem, todos eles alguma virtude têm, mas nenhum deles prescindiu do que eles chamam, todos eles, de cultura popular. Nenhum deixou de se relacionar de algum modo com as culturas ditas populares. Tem alguma coisa muito, muito fundamental aí, né, para a gente pensar e questionar e
processar. E a reinvenção, voltando para o Nordeste, a reinvenção do Nordeste ou dos Nordestes não começa com Durval. Começa com Antônio Baracho, tirando a ciranda de dentro, um dos caras que tirou a ciranda de dentro do contexto que ela estava ligada ao coco, transformou numa coisa sozinha, empurrou ela para a região metropolitana do Recife, quis entrar na indústria cultural, foi muito inventivo, foi um dos grandes músicos do Brasil, morreu pobre, esse cara aqui. Um minutinho, vou pegar a foto dele, para vocês verem quem é a figura que eu estou falando. Aqui separado, vou achar. A gente ama, a gente é do documental, a gente adora ver foto, adora. Essa foto aqui é dos anos 50, provavelmente, ou no máximo no começo dos 60. É o primeiro artigo sobre ciranda que existe. O Baracho é esse cara que está tocando mineiro, ou Ganzado de chapéu, né? Um cantor e compositor maravilhoso, devia ser reconhecido nacionalmente, morreu pobre. Fez esse movimento que a gente fez assim. E espero que tenham conseguido ver. Eu queria recomendar aqui, posso mandar o link aqui no bate-papo para vocês botarem depois a gente bota no chat lá, se quiser, que é um documentário da TV Viva, lá de Olinda, de Pernambuco, chamado Baracho, a História da Ciranda. Estou mandando aqui no bate-papo para vocês. Está no YouTube, é um curta-metragem documentário e tem a fala de Baracho, é impressionante. Então, quem quiser dropar o mito da esquerda cirandeira, ouça de headphone, por favor, a fala de Baracho e ouça a música. As filhas dele estão cantando hoje com Rita Maracá, são duas cantoras maravilhosas, Lúcia Severino. E é um vídeo alguém já começou a ver aí. É um vídeo dos anos 80, ele morreu pouco tempo depois. Foi uma grande figura. Queria recomendar o livro do Durval, né? Leiam criticamente esse livro. Esse livro é importante, mas não dá para... A invenção do Nordeste não está só nesse livro. Começou com o Baracho, começou com a existência dos próprios maracatus, começou com a criação dos que a gente botou no balaio de cultura popular, né? Começa com os movimentos indígenas, não começa com o Durval. O Durval é um tijolo importante, mas é muito maior do que tudo isso. Tem um outro texto que eu queria recomendar, desculpa a demora, mas acho que é importante. Esse livro aqui, O Outro é uma Queda. 10 anos, são uma antologia de textos publicados no site Outros Críticos, lá de Recife, site e revista, e tem textos de muita gente bacana, Rômulo Freud, Gigi Albuquerque. Tem um texto, o primeiro texto é de um professor de filosofia da UFRJ, chamado Bernardo Oliveira. E ele também é um dos caras do selo Quinta Van, que lançou agora o último disco de Jussara Marçal, inclusive. E esse texto aqui, eu recomendo, Trópico, mas não tropo, Bernardo Oliveira. Ele, a partir de uma leitura que ele faz do livro chamado O Tropo Tropicalista, de João Camilo Pena, ele faz uma crítica muito boa ao tropicalismo. Não me entendam mal, o tropicalismo tem grandes virtudes. Gilberto Gil, por exemplo, é uma grande figura, foi um grande ministro da cultura, mas as críticas precisam ser feitas. E esse outro aqui, para terminar, Sambas, Batuques, Vozerias e Faças Pucas. Faças são o teatro popular, o cavalo marinho, o bumbo boi, né, digamos assim, as farsas, que elas zombavam das autoridades religiosas e políticas da época, e o subtítulo é O Controle Social sobre os Escravos em Pernambuco no século XIX, 1850 a 1888. De Clarissa Nunes Maia, não sei se é uma dissertação ou uma tese. Muito bacana, é fácil de achar para comprar. Queria recomendar muito esse material para a gente dropar esses mitos todos sobre o Nordeste. Isso são uma amostra pequena de muita coisa que a gente pode ler. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, e prometo para não encher mais a paciência de vocês. Mas eu, com 18 anos, eu sou uma pessoa de classe média, filho de uma primeira geração que conseguiu chegar na universidade, de avós trabalhadores, né, que moravam nos subúrbios de Recife. E sempre tive muita consciência política por conta de minha mãe e do meu pai. Mas quando eu entrei em contato diretamente, né, eu conviver com a família Salustiana em Cidade Tabajara, em Olinda, a ouvir cantoria de viola de pé de parede, a ouvir ciranda, maracatu, cavalo marinho, coco, forró, aprender a tocar de verdade com essas pessoas, tudo, boa parte do que o Durval coloca nesse livro que eu mostrei aqui, para mim, ficou muito nítido, intuitivamente. Não tinha formação teórica nenhuma para entender aquilo, mas estava muito claro.
é uma crítica ao nacionalismo, regionalismo, folclorismo, uma crítica à bossa nova, uma crítica à jovem guarda, uma crítica à tropicália, uma crítica ao próprio mangue beat, está ali nessas formas de música, dança e poesia, sabe? Sempre teve. Então, não basta só a gente ler os livros, ver os documentários, não. Tem uma outra questão aí, que é do corpo, você entender a força dessa música, dessa dança, dessa poesia, no seu corpo, na sua mente. Que também a gente não separa corpo e mente, é uma coisa só. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Vamos aprender, estamos precisando. Obrigado, pessoal. Por mim, fazia mais umas 4 ou 5 dessas. Obrigada, Caçapa. Obrigada, Luiz. Eu sei que agora ele tinha tentado falar alguma coisa, não sei se quer também se despedir, mas já aproveitando aqui minha fala para agradecer a presença de todo mundo, dizer que foi massa esse papo, que realmente merecia muito tempo, mas acho que já é uma semente plantada para a gente repensar essas histórias únicas e repensar a naturalização desses preconceitos, enfim, desses termos que a gente usa e que é muito bom quando alguém vem, provoca e a gente precisa revisitar de outra forma, resetar, porque é isso, a língua, a palavra também é algo que se transforma e que a gente precisa acompanhar todos os processos novos de entendimento, né? O entendimento também é... Gente, às vezes ela dá uma travadinha assim, ela tá nos ouvindo, já já ela volta. Quer complementar, Zepinha? É algo sendo construído. E esse mito também é algo que... Voltei, né? Mas é isso, gente, você arrasou no que falou. E agora, se você quiser dizer alguma coisa também, eu vi que você queria ter dito antes. Para a gente ir se despedindo. Eu sei que, assim, quando a Iaguaré não se restabelece, nessa onda de caçapa, também gostaria de indicar para que vocês, todo mundo que esteja assistindo a gente, acho que vai ajudar muito a dropar mitos, ler autores indígenas, né? Inclusive, além de Ailton Krenak, além desses que já estão, assim, na mídia muito forte, vão ler mulheres indígenas, vão ler outras pessoas, né? Pessoas negras, negros, enfim, tem muita literatura, muita perspectiva diferente da que está posta para a gente poder ver multifocalmente, ver por todos os lados, né, as histórias. E agora, quer falar alguma coisa para se despedir? É isso, é só mesmo para agradecer, né, pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês, conhecer vocês, dizer que o Brasil é muito plural e a gente tem que valorizar essa pluralidade, né? Saber que se eu pertenço a uma determinada etnia, se eu pertenço a uma determinada grupo racial, eu tenho que respeitar o outro, porque todos, na verdade, somos irmãos e a gente precisa realmente se valorizar. Eu me valorizar, você se valorizar, todos. A gente pode crescer, se desenvolver junto, tentar com essa questão, com essa coisa que muita gente criou, né? Que você é inferior a mim, porque tem muito no Brasil. Assim a gente vai longe, né? Com respeito, com igualdade, né? Infelizmente não tem no Brasil, mas fazer o quê, né? Nós estamos nessa luta, né? Não é de hoje que a gente está lutando, querendo que as pessoas nos ouçam, né? Que a gente precisa ser ouvido e ouvir você também. Então, é dessa maneira. A gente tem uma cultura muito bonita no Brasil. Essa brasilidade existe, assim, de verdade, né? Quando alguém diz assim, o Brasil não tem cultura, tem sim, por causa que essa união, essa mistura dessas coisas, tudo faz com que exista essa cultura brasileira, que não é ouvida, que não é enxergada pela maioria das pessoas, né? Mas essa cultura está aí, né? Os povos negros, indígenas estão aí também, cada um tem sua própria cultura, e o Brasil precisa, né? Já pensou se toda essa cultura fosse realmente levada em conta, se todas essas culturas, essa diversidade toda fosse levada fosse lida, fosse ouvida e fosse estudada nas escolas, né? O brasileiro ia realmente ser um povo mais rico, né, do mundo. Mas não é o que está acontecendo, né? O que acontece, mas fazer o quê? Como eu já falei. Mesmo assim, a gente está aqui para lutar. O que a gente quer bem de todo mundo, que as pessoas se enxerguem, né, e seja também visualizado, visto, né? Que nem, por exemplo, eu estava um dado momento estava falando sobre boneca, né? Tem boneca negra no mercado? Tem boneca indígena? Não tem, né? Boneca negra agora, recentemente, algumas pessoas, algumas fábricas até fizeram, né? Mas a maioria das vezes você não encontra, é tão difícil encontrar.
O que existe é aquela cultura, né? Aquela cultura, aquele pensamento de que tem que ser branco, tem que ter olhos verdes, tem que ter cabelo loiro, né? Para ser bonito, né? Para ser enxergado. E, infelizmente, muita gente pensa assim ainda, né? E tanto é porque está nas bonecas isso aí, né? A gente não vê essa representatividade, né? E precisa de ter essa representatividade, tanto negro quanto indígena. Todos, na verdade, precisamos ter representatividade, né? É isso, gente. Boa noite a todos, né? E eu fico muito feliz. Boa noite, Aguaré. Tianda Pituna, muito obrigado por ter aparecido, fiquei muito feliz. E é isso, demarcar, né? Conscientizar as contribuições. E meu amor, Ana Zepa, você quer dar uma última palavra para a gente? Não, só agradecer. Você está falando a última palavra mesmo? Agradecer a presença de todo mundo que está aí, todo mundo que está aqui, agradecer aos meus parceiros de Estupro Balaio, Carol, Joanin, Lisa, o Emerson, todo mundo que faz parte dessa história. Eu hoje estou encerrando um ciclo com o grupo, então também já fica todo mundo aqui sabendo, a partir desse momento. É um encerramento de ciclo, não é um fechamento de portas, não é um fechamento de parcerias, mas estou aí em outros movimentos e a gente certamente vai se cruzar mais na frente. Então, eu só tenho a agradecer essa história de 4 anos com o grupo, agradecer esses parceiros. Eu saio ampliada, expandida, sem dúvida, e eu acho que assim, tudo que eu falar mais vai ser repetido, e acho que o nosso dia a dia também, ele deixa isso muito nítido, né? Nossas relações. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que veio, que estava aqui assistindo a gente, a vocês, nossos convidados que compareceram, e principalmente a você, Zepinha, nosso amor, que participou com a gente esse tempo todo, assim, e continuará de uma outra maneira, né? Nós queríamos terminar a live de hoje, peço licença também, para a gente fazer uma breve homenagem para você. Meu Deus! Gente, eu não tenho coração para essas coisas. Seria a memória a fronteira do tempo? Sou poeta, atriz, participo de saraus e slams, hoje nas redes virtuais, e tenho a palavra como uma forte aliada. Aqui, isolada, a minha janela é minha folha de papel em branco, onde escrevo o mundo que sinto e o mundo que vejo. Que a gente possa reinventar mundos e janelas através da poesia e da prosa, da arte e da cultura. É isso, a gente ama demais, Epinha. Muito obrigado por tudo. Te amamos, Epinha. Obrigada a todo mundo. E espero que a gente se reencontre aí, todos nós, em muitos outros espaços. Muito obrigada. Eu disse que não tenho coração para essas coisas. Só amor. Força, gente. Bom final do ano e que ano que vem a gente esteja muito forte. Tchau, tchau. Beijo.